federal Otávio Leite, ex-vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro e autor da PL 5058, que institui o direito do brasileiro residente no exterior de votar para presidente e vice-presidente da República, senador da República e deputado. Eu gostaria de chamar a deputada ítalo-brasileira Renata Bueno, a primeira mulher parlamentar ítalo-brasileira eleita na circuncisão América Meridional do Congresso Italiano. O deputado federal Armando Virgílio dos Santos, deputado pelo estado de Goiás. Desculpe, ele não chegou ainda. O próximo a ser chamado é Iris Griffiths, que representa a empresa Across Research. O ex-conselheiro da CRB, Carlos Mellinger. Também conselheiro da CRB, Laércio da Silva. E a convidada Ticiane, que agora será compondo a mesa. Agora eu vou chamar para cantar o hino nacional a capela, a cantora do grupo Tropicália. Boa noite, meu nome é Vanessa. Se vocês quiserem cantar comigo, vocês podem cantar comigo, mas eu vou cantar um pouco mais lento o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eu sempre fico emocionada. Obrigado, Vanessa. Vanessa é cantora em Londres, do grupo Tropicália. Então, agora, por favor, sente-se. Então, agora, para dar a abertura oficial do Fórum de Londres, eu vou chamar a doutora Edmar para dar a abertura oficial. Boa noite a todos vocês. Eu havia preparado a minha abertura para esta noite. Mas, profício do destino, prefiro fazê-lo de improviso. O fórum, ele foi o resultado conjunto
de esforços de diversas pessoas da comunidade brasileira que estão presentes aqui hoje, que contribuiu para que a gente pudesse estar organizando e fazer com que esse evento acontecesse. Ele não começa aqui e nem termina aqui. Aqui é só um começo da nossa jornada. Eu queria, inicialmente, parabenizar a comissão organizadora, e ela é longa, tem muitas pessoas. Eu gostaria de dar um abraço em cada um que participou da comissão organizadora, porque fizeram o seu trabalho muito dignamente e também fez o seu trabalho único, contribuindo para a organização desse evento. Eu dou um abraço em cada um de vocês. Eu quero saudar a deputada Renata Bueno, a primeira mulher brasileira, ítalo-brasileira, eleita para o Congresso italiano pela América Latina. Ela representa o transnacionalismo político que nós sempre discutimos, e ela é prova de que é possível sim ter representação política no exterior. E ela vai estar aqui contribuindo conosco nesses 2 dias. Eu quero saudar uma pessoa, o deputado Otávio Leite. Tive a oportunidade de conhecer o deputado em 2011, na posse do conselheiro Laércio, o qual nós trabalhamos na candidatura dele para o CNPE, no Rio de Janeiro. E quando eu caminhava pelo palácio, tinha um espaço vazio, onde eu tive a oportunidade de sentar. E eu sentei naquele espaço. E automaticamente uma pessoa iniciou uma conversa comigo. E essa pessoa era o Otávio Leite, mas eu não reconhecia, ou melhor, não o conhecia até aquele momento. E ele me deu um cartão, e ele disse: se um dia você precisar de mim, entre em contato. O Otávio Leite está aqui hoje. De prontidão, quando foi mandado-lhe o convite, automaticamente respondeu e se comprometeu a estar aqui conosco. O mesmo foi com a Renata Bueno. Também saúdo o Marcelo, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que também se comprometeu de prontidão a estar aqui para que a gente pudesse estar realizando esse evento. Saúdo a todos, saúdo a companheira Iris, companheiro Laércio, que não esteve junto conosco o tempo todo, companheiro Carlos Meringer, que desde o início, dentro das suas medidas, nos apoiou para que a gente pudesse estar realizando esse evento, e também a companheira Tiziana, que quando enviamos o convite, aceitou para estar aqui presente. O Itamaraty nos enviou um observador, o que é muito importante, porque o Fórum de Londres, nós propomos sim a criação de uma Secretaria do Estado do Imigrante, propomos sim termos representação parlamentar no exterior, e isso é fato, e nós convidamos o Itamaraty para que esteja presente junto conosco, para que possa ouvir as nossas reivindicações e saber daquilo que nós estamos fazendo. Basicamente, hoje, com a criação de uma secretaria, não trata-se de anular os trabalhos do consulado. E essa é uma pergunta que nos últimos meses eu tive que responder por todas as partes que eu passava. As pessoas me perguntavam: mas para que uma secretaria? Você vai anular, vai substituir os consulados? Não! Uma secretaria não é para substituir os consulados. Pelo contrário, uma secretaria é para ajudar o consulado a fazer os trabalhos bem feitos. Pedir passaporte, certidão de casamento, fazer aquilo que o consulado sabe fazer. E uma secretaria seria, assim, estabelecer laços com a comunidade brasileira no exterior, fortalecer a comunidade que está no exterior, poder ajudar as diversas instituições, associações, escolas que ensinam os filhos de brasileiros no exterior de língua portuguesa. Muitas dessas escolas estão fechando porque nunca recebeu um apoio ao longo da sua história do governo brasileiro. Muito bem. Então, assim, eu acredito que essas associações devam ser, de uma certa forma, ter uma visibilidade do governo brasileiro. Elas precisam, de uma certa forma, o governo brasileiro precisa, de uma certa forma, olhar para essas associações no exterior. Dar apoio para associações como a Brás, Casa do Brasil, Associação Mais de Portugal, porque são associações, de uma certa forma, que têm trabalhos voltados para a comunidade brasileira e se autossustentam. Então, assim, nós precisamos de uma secretaria para fortalecer os laços
com a comunidade brasileira no exterior. Quando nós falamos em representação política, nós acreditamos que as representações que são dadas pelo Itamaraty, que são o Conselho de Representantes no Exterior, CRBE, nós apoiamos. Nós apoiamos o Conselho de Cidadania, eles são interlocutores com a comunidade brasileira. Ué, isso é necessário, isso é democrático, precisa ser feito. Mas eu pergunto, quando é que eles fizeram um lobby no Congresso para que eles pudessem ter uma lei, um projeto de lei que beneficiasse a comunidade brasileira no exterior? Nós temos hoje no Congresso, vocês conhecem, alguém aqui conhece algum projeto de lei que de uma certa forma venha a beneficiar a comunidade brasileira no exterior? Como que nós poderíamos fazer isso? É pelo Congresso. Hoje nós temos um projeto que ele é resultado de um número grande de reivindicações que nós fizemos, que é de instituir o traslado gratuito de restos mortais do ente querido, da pessoa que morre no exterior, que está no Congresso. E que eu não acredito que tenha sido uma proposta feita pelo Itamaraty, que se propõe a ser o representante da comunidade brasileira no exterior. Então, assim, nós precisamos ter representação, nós precisamos eleger no exterior deputados, senadores, para que a gente possa, de uma certa forma, podermos ter uma bancada forte dentro do Congresso, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Desta forma, eu introduzo o objetivo do fórum. É isso que nós vamos estar fazendo aqui durante esses 2 dias, construindo estratégias, construindo alianças, para que a gente possa dar continuidade nesse fórum, para que a gente possa fazer com que as nossas propostas elas sejam encaminhadas e que a gente possa ter resultados. Eu faço um pedido, aproveitando a oportunidade que nós temos aqui na mesa, o deputado Otávio Leite. Nós, na pasta de vocês que foi entregue, existe uma tentativa de proposta para a criação de uma secretaria. Então, nós vamos estar discutindo essa proposta e já houve no Congresso Brasileiro uma proposta apresentada, um projeto de lei que era para se criar uma secretaria. Então, nós gostaríamos de fazer esse pedido para que o deputado Otávio Leite possa levar essa nossa reivindicação e criar um projeto de lei no Congresso para que a gente possa encaminhar a criação da proposta da criação de uma Secretaria do Estado Imigrante, que é uma reivindicação legítima. Ela não é de um grupo minoritário. Todos os brasileiros que têm conhecimento hoje, onde nós podemos conversar, eles apoiam a criação de uma secretaria. Então, eu faço esse pedido. Faço um outro pedido também, Otávio Leite, deputado. Se nós pudermos ter uma bancada no Congresso, um canal direto com o Congresso brasileiro, para que a comunidade brasileira possa se reportar dos próximos anos, para que a gente possa fortalecer essas nossas reivindicações e dar encaminhamento para que a gente possa concretizar os nossos objetivos. Eu não vou me alongar muito mais. No finalzinho do meu discurso, eu queria saudar as pessoas que vieram aí de países distantes, a Luísa, que veio dos Estados Unidos, a Ruth, a doutora, que veio também de Portugal, a Vanessa, que veio da Áustria, enfim, gostaria de saudar a todos vocês, gostaria de pronunciar o nome de todos vocês, porque isso é muito importante, mas nós temos um tempo para poder seguir, então eu vou, aos poucos a gente vai chegar nesse objetivo. Com isso, eu gostaria de dizer que nós abrimos o Fórum Internacional de Imigrantes de Londres com 2 propostas: a criação de uma secretaria e termos representação política no exterior. Obrigado, Edmar. Nós agora vamos dar entrada onde cada um dos convidados da mesa terá uma oportunidade de falar, dar uma apresentação sobre eles mesmos, sobre as carreiras e a opinião de vocês sobre o fórum. O microfone da mesa está funcionando? Soltar. Então, nós vamos começar, antes de passar para os deputados, nós vamos começar com o Carlos Mellinger ou Mellinger? Mellinger. Não é importante. Bom, boa tarde a
autoridades, não vou citar nomes, senão nós vamos perder tempo. Krishna, secretário Krishna do consulado, acho que a maioria das pessoas aqui eu conheço. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Menninger, hoje eu presido a Casa do Brasil em Londres. É uma associação de assistência geral à comunidade brasileira, que vai desde imigração à tentativa de suicídio e traslado de corpo. Tem de tudo. Se for citar tudo, não cabe no antigo papel ao maço, né? É muita coisa que a gente faz, a comunidade e às vezes as autoridades não têm nem ideia da quantidade de serviços que a gente presta voluntariamente para a comunidade. Desde 2005, eu desenhei, voltando de Portugal, onde eu criei uma associação em uma revista brasileira, porque aqui eu não podia trabalhar. Retornei de Portugal por um motivo de saúde, melhorei, estou ótimo, e aí criei aqui um projeto, à medida que lá eu já tinha feito, com agravante, que lá a língua é a mesma, ou quase, porque às vezes é difícil entender o que eles dizem, mas é o português. Aqui teria a barreira da língua, então eu criei um grupo, nós criamos um grupo onde a IRC participou, não sei se da comissão organizadora, tem mais alguém? Acho que não. Junto a um grupo que na época existia, era ativo, chamado Diálogo Brasil, e eu desenhei um projeto de associação. Esse projeto foi discutido na embaixada, que antigamente era quem se envolvia com a comunidade, que estava errado, hoje é o consulado, é o que tem que ser, mas foi abraçado pela embaixada, na época o embaixador Bustani, que me chamou de ambicioso, mas hoje o ambicioso, existem duas associações. Aqui eu criei em primeiro lugar a Abras, cujo presidente hoje é o Laércio, que também foi conselheiro. Por que foram dois conselheiros que trabalham, que foram eleitos no Reino Unido? Porque a gente trabalha com o povo. Não é voto comprado e bobagem que a gente ouviu. É que trabalha com o povo. Então é normal que a quantidade de votos seja maior. Mas eu, depois da Abras, criei a Casa do Brasil, que hoje eu estou, e essa é a minha vida de comunidade brasileira. Full time, eu não tenho outro trabalho a não ser esse. Sobre o fórum, eu nunca participei, eu não tive chance de ir a Berna, não pude ir a Berna, mas paguei a passagem, fiz questão que a IRC estivesse lá, não só representando a Casa do Brasil, como a rede de brasileiras e brasileiros em UK. A semana passada nós tivemos nas ruas de Londres algumas vans da Inglaterra, enfim, do home office, fazendo insinuações que o imigrante ilegal, que é um ser humano ilegal agora, deveria ir embora. E isso, certamente, na minha opinião, gera um ódio desnecessário dos britânicos contra qualquer imigrante. E dentro dessa camada estão os brasileiros, que os britânicos nos adoram na realidade, mas o ódio é o imigrante em geral. Eu estou falando isso porque eu vou comparar isso agora com o início desse projeto que o Edmar agora está engajado, que era gerar ódio no que já existia. É gerar ódio no CRBE, gerar ódio do Itamaraty, Não, esse não é o caminho. Esse é o caminho de desenhar um projeto e defender o projeto pelo próprio mérito. Não criticando o consulado, criticando o CRBE, criticando o que for. Não, é fazer algo em que se acredita que vai funcionar, que seja representativo, e defender isso, e fazer reuniões e promoções do projeto para que ele siga adiante, sem precisar criticar outros projetos que funcionam. Nós temos hoje um novo CRBE, sucesso para ele. É outra finalidade. A finalidade desse grupo é completamente distinta. E essa distinção é saudável. Os dois grupos têm que andar para frente. Bom, eu também gostaria de citar sobre... Isso ainda não conseguimos aqui no Reino Unido, eu sei que em outros países da Europa é mais fácil,
e até do mundo, nos Estados Unidos ou no Japão, é o envolvimento do povo. Porque se a gente analisar quem está nessa sala aqui, desculpe, somos todos privilegiados. Todos. O povo, a faxineira, o trabalhador da construção, o assistente de cozinha, ele ainda não está aqui. Mas eu tenho certeza que assim que houver um projeto bom e que ele reconheça que isso vai ser benéfico, ele vai começar a aderir, vai começar a participar de reuniões, porque ele vai enxergar que existe uma luz no fim do túnel, em termos de a gente realmente poder, através de representação política, poder votar, ou poder ser votado, ou alguém ter a coragem de se candidatar aqui no Reino Unido para ocupar um cargo e poder defender essa comunidade, seja no nível de council, seja no nível do que for, ele começa a participar. Eu tenho certeza disso, eu acredito nisso, e é por isso que, apesar de pouco conhecer ainda do projeto, eu não tive oportunidade ainda, é a primeira vez que eu estou participando de algo desse grupo, da Secretaria de Estado do Imigrante, que eu desejo sucesso e que realmente o que eu puder colaborar, se seguir o caminho e a filosofia positiva que eu acho que deva seguir, tem total apoio da Casa do Brasil em Londres e minha pessoa. Obrigado. Muito obrigado. Aceitamos o seu apoio, Carlos, e mencionamos no final da sua palavra que o objetivo é esse. A comissão organizadora sempre discutiu que a filosofia do nosso caminho será essa: fazer um trabalho sólido, um trabalho positivo, que possa se somar aos diversos outros trabalhos que estão por vir. Eu vim do movimento estudantil, eu entrei na PUC em 1993. Quando eu cheguei à PUC em São Paulo em 1993, os estudantes anteriores eram mais aguerridos. Eles faziam greve, invadiam a reitoria, aquelas coisas todas. Quando chegou na minha geração, eu achava que era possível fazer invasões também, tomar a reitoria, mas um dia nos caiu um pouco a ficha. Não era preciso invadir a reitoria. Bastava ir lá e pedir a chave ao reitor, para que a gente pudesse ocupá-la. Hoje, o objetivo do Fórum é esse: nós não precisamos criar um embate político com o Itamaraty. Nós podemos construir isso em conjunto. Obrigado, Edmar. A próxima pessoa está se apresentando para nós é o Laércio da Silva, que também é ex-conselheiro do CRBA. Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Laércio da Silva. Uma rápida introdução à minha história em Londres, em 1999. Cheguei aqui com $280 no bolso, dormi 2 noites debaixo da ponte, não conhecia absolutamente nada, não tinha o incentivo e o acolhimento que hoje nós temos de associações e de pessoas que lutam para defender os direitos da comunidade brasileira e da comunidade local, assim, se necessário for. Aos longos dos anos, com muita luta e pela falta de oportunidade no Brasil, consegui criar o meu próprio negócio, e aí eu venho, depois de 5 anos, apoiar de braços abertos um projeto onde mesmo o Carlos mencionou, porque na realidade, gente, quando nós todos discutimos do governo, quando nós todos discutimos do apoio, o apoio na palavra é muito fácil, é muito bom, mas o apoio físico, o apoio real e aquilo que nós construímos em 2006, que foi a primeira associação brasileira, né, principalmente pelas dificuldades que eu havia passado, assim quando cheguei, e principalmente depois de alguns meses tentando me acomodar em Londres e tentando vencer, passando por muitas dificuldades. Essa dificuldade, nós precisamos perguntar para o nosso governo aonde ele está para poder nos ajudar, né? E deveria muito, e deve muito, porque nós imigrantes, nós mandamos aqui para o Brasil bilhões e bilhões de dólares todos os anos,
para poder contribuir com a nossa economia local. Né? A partir do ano de 2006, a Abras ela é criada oficialmente, onde começou-se em uma salinha muito pequena dentro de uma própria empresa, da minha própria empresa, e logo nas primeiras semanas a gente já teve assim uma quantidade enorme de atendimentos, de pessoas necessitadas, não somente com problemas fáceis de intérprete, mas com problemas, como o próprio Carlos falou, né? Suicídio, problema de violência doméstica, problema dos mais diversos possíveis. Né? E aí, daí para frente, a Abras ela tomou um corpo, criou uma situação administrativa onde sempre foi dotada por ajuda de voluntários e pessoas que estão sempre dispostos a trabalhar e ajudar a comunidade brasileira, e eu não parei mais. Através da minha empresa, através do grupo de empresas em que tenho, abracei de corpo e alma, simplesmente porque um dia eu senti na pele o que é o brasileiro desamparado, aonde ele não fala a língua, aonde o povo é estranho, aonde realmente não existe o pai e a mãe por perto, aonde não existe o seu próprio lar. Depois de todos esses anos e principalmente com o crescimento dos negócios, houve a possibilidade em investir mais e mais na associação, fazer com que ela criasse um corpo muito maior, tá? E em um determinado momento o Carlos criou uma outra associação, e eu acho que é isso que é o importante. O importante é que as pessoas voltadas, as pessoas que têm a mentalidade e o amor ao próximo para poder ajudar, simplesmente se multipliquem, e é isso que o Edmar está fazendo. Parabéns, Edmar. Ele foi uma das pessoas que trabalhou dentro da Associação Brasileira, viveu o dia a dia, questões desde do que nós já comentamos, como questões de brigas de alunos contra a comunidade local por até mesmo racismo, vamos colocar assim. Então, os diversos problemas ele viveu dentro da associação, e aí automaticamente chegou em um determinado momento, onde hoje é afortunado de estar fazendo parte, encabeçando um projeto que eu tenho certeza absoluta, tá? Que vai dar certo. Parabéns, Edmar. Eu acho que você vai gostar. Eu endosso aqui as palavras do companheiro Carlos Mellinger. Realmente vocês, todos nós aqui, somos afortunados em estar aqui esse horário, tá? Todas as pessoas que nós lidamos no dia a dia são pessoas realmente que não têm tempo absolutamente para nada, que fazem questão, talvez a palavra correta não seria nem essa, não fazer a questão, mas que às vezes 1 hora de 6 libras e 19 faz muita diferença no complemento do aluguel no final de semana. Né? Mas, e fora outras situações. Então esse povo, nós trabalhamos no dia a dia. Esse povo é o povo que bate na porta da Associação Brasileira, da Casa do Brasil, no dia a dia, nos encontros onde o Edmar e todos vocês que lidam direto com a comunidade está. Então eu acho que assim, está na hora de realmente o governo começar a olhar essas associações, essa realidade que acontece no nosso dia a dia. Não simplesmente alguns números que são números oficiais. O que são os números oficiais para dentro do consulado brasileiro? São números que não fazem parte da realidade. Né? Nós temos, por exemplo, qual a quantidade de votantes aqui dentro do consulado? É um X, mas a quantidade de brasileiros dentro do Reino Unido, dentro de Londres, é um tamanho assim exorbitante, muito maior do que o oficial. E nós estamos lidando com esse oficial do dia a dia. Então fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas, sejam simplesmente entendidas pelo governo brasileiro que existe, que precisa de atenção e que realmente merecem todo o cuidado do mundo, isso aí nós deixamos para os nossos parlamentares, né? E eu tenho certeza absoluta que com a força e união de todos, nós chegaremos lá. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado, Ernesto. Agora nós vamos ouvir da Ticiane Noronha, que é advogada e também membro da CIEP.
Senhoras e senhores, boa noite. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a doutora Tiziana Noronha, fui ex-membro do CRBE, sou advogada militante na Bélgica, trabalho com inúmeros brasileiros legais e ilegais, todo esse tipo de historinha eu conheço bem. E eu quero dizer que aqui é um enorme prazer estar participando desse evento hoje, esse evento que, na minha opinião, vai marcar a história. Infelizmente, eu não tive o prazer de participar do primeiro fórum, mas eu fiz questão, falei com o Edmar, eu vou no segundo. Meu final de semana estava cheio, mas achei uma brechinha. Sim, porque quando um grupo de pessoas determinadas e batalhadoras se unem para juntar esforços, para trocar ideias, fatalmente isso será um sucesso. Esse encontro será um sucesso. É assim, uma ideia é como se fosse uma pequena semente. Você planta a ideia, você planta a sementinha na terra, você vai regando, aos poucos ela vai crescendo, até que ela se transforma numa árvore frondosa e lá ninguém derruba mais. Lá, esse eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, é plantar essa sementinha para poder regar essa semente e fazer com que essa ideia da Secretaria do Estado Imigrante ela se transforme numa realidade, com apoio parlamentar aqui presente, a fim de proporcionar ao cidadão brasileiro que mora no exterior a chance de ser representado, mesmo longe do seu país. Isso faz falta. A gente que está longe de casa faz muita falta. Alguns podem argumentar que a quantidade de brasileiros vivendo no exterior não justificaria essa criação desse órgão representativo. Esse é o argumento de muitos. Mas, todavia, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 14, parágrafo 1º, que trata dos direitos políticos, ela prevê a obrigatoriedade do voto para maiores de 18 anos. Ora, como cumprir tal determinação se nos é tolhida a faculdade de escolher representantes em todos os cargos, não somente para presidente, e de todas as partes do mundo, não somente quando a gente mora no Brasil, porque morando fora do Brasil, a gente só pode escolher para presidente. Dessa forma, é o nosso dever e a nossa obrigação lutar pelo respeito, pelo cumprimento efetivo do que está disposto na Carta Magna, que é a nossa Constituição, que é chamada Constituição Cidadã. Está fazendo 25 anos agora. Nesse sentido, é louvável o projeto de lei 5058 de 2009 do deputado federal aqui presente, Otávio Leite, que, eu vou dizer brevemente, institui o direito ao brasileiro residente no exterior de votar para presidente, vice-presidente da República, senador da República, deputado federal, de seu estado de origem eleitoral ou de origem natal. Isso é muito importante, porque às vezes não é onde a gente nasceu que a gente viveu, né? Atualmente, existem 2,5 milhões de brasileiros morando no estrangeiro. Isso é uma realidade. Sendo que grande maioria deles em situação irregular, né? Os indocumentados, né? Esses brasileiros, eles merecem ser representados. Eles merecem. Mas se a gente não conceder os meios para tanto, como eles poderão exercer os seus direitos políticos? Como eles poderão se manifestar? Eles existem. Para se ter uma ideia, somente na Bélgica, que é um país tão pequenininho, que cabe 3 vezes no estado de Santa Catarina, que já é pequenininho, de onde eu venho, existem 60 mil brasileiros. 60 mil. E apenas 10% desse número são documentados, são regulares. Ou seja, 90% dos brasileiros que estão na Bélgica só estão à margem da sociedade. É muita gente, né? Urge que façamos algo. Não podemos ficar engessados pelo sistema. Cabe a nós 3 coisas: pensar, trocar e criar. Pensar soluções,
trocar ideias, para isso que a gente está aqui, e criar oportunidades. Sejam todos bem-vindos ao 2º Fórum Internacional de Imigrantes em Londres. Muito obrigada. Obrigado, Jussiane. Agora eu vou dar a palavra para Iris Griffiths, from Across Research. Agora que eu posso usar a apresentação ou é depois? Como você quiser. Eu acho que eu prefiro usar, porque senão eu vou repetir a mesma coisa. Tá bom. Quem controla a apresentação? Eu posso controlar eu mesma? Pode, se você quiser. Agora vem a parte tecnológica, gente. Calma, muita paciência. Desculpe, gente, eu devia ter olhado isso antes, né? Tá, nesse meio tempo, enquanto a Edmar me ajuda aí, eu queria dizer, meu nome é Iris Martins Griffiths, o Griffiths eu arrumei quando eu cheguei aqui, quando eu me embarquei nessa vida de emigrante transnacional. E foi bem conveniente arrumar um nome em inglês, porque como empresária, ou melhor, pequena empreendedora, esse nome me abre muitas portas. Quando eu volto para o Brasil, eu volto a ser Iris Martins Ferreira. Mas aqui é interessante ser Griffiths. Bom, eu tenho a sorte, eu acredito que é realmente uma sorte, de viver na Inglaterra e trabalhar no Brasil. Então eu volto para o Brasil. Eu volto de 10 a 12 vezes por ano. Então eu volto sempre. O que eu vou fazer, o que eu faço na realidade, eu trabalho há 25 anos nos setores combinados de comunicação transcultural, metodologia de pesquisa qualitativa. Eu não estou interessada em quantos estão aqui presentes, eu estou interessada em entender por que eles estão aqui presentes. E eu também sou tradutora e intérprete jurídica e intérprete de conferência. Eu me tornei intérprete jurídica quando eu adotei a vida de imigrante, porque aí eu me especializei em trabalhar aqui no sistema jurídico do país, principalmente tribunal e polícia, a delegacia de polícia. Ok? Tá? Ok. Nos meus primeiros 10 anos de vida aqui no Reino Unido, eu trabalhei diretamente com os emigrantes que, mesmo aqui, eu vejo como que eles são relacionados. Eles são sempre associados a problemas. Entendeu? E isso me incomoda muito, porque eu sou imigrante. Eu nunca vou ser outra coisa nesse país, eu nunca vou ser outra coisa para minha família no Brasil, mais do que imigrante. E quando eu chego aqui, eu virei imigrante. Não tem nada que eu vá fazer aqui que me tire desse papel de imigrante. Claro que tem alguns outros nomes que eu posso adotar que me ajudam na vida aqui, e eu uso desses nomes, e eu sempre recomendo todo mundo. Se traz vantagem, por que não? O meu envolvimento com a comunidade brasileira aqui é desde os tempos do Diálogo Brasil, na época quando o Carlos começou também. E naquela época eu já fazia o que eu faço hoje. Falar com a comunidade brasileira que antes deles serem imigrantes nesse país, eles são brasileiros, eles são pessoas. Porque no momento que nós entramos no avião, muitos de nós esquecemos o fato de que nós somos seres humanos, em primeiro lugar. E se existe a oportunidade de ter dignidade, de ganhar dignidade, nós vamos brigar por ela. Como que eu vou... aí começa a história. O que eu quero apresentar para vocês, primeiro eu quero quebrar alguns conceitos, ou pelo menos sugerir que nós pensemos na possibilidade de quebrar conceitos de imagens que nós temos. Claro que eu vou falar disso porque é isso que eu faço no meu dia a dia. Só que eu faço isso para as empresas. Eu ajudo empresas a alcançarem mercados, a conquistarem o mercado brasileiro fazendo isso, quebrando conceitos. E aí eu quero colocar a ideia que se de repente não existe o argumento político
para se criar uma secretaria de apoio ao imigrante, talvez nós devemos pensar que existem outras possibilidades. Talvez um argumento econômico é o melhor que nós deveríamos estar usando nesse momento. Eu vou começar falando desse argumento, voltando um pouquinho no fato de como... Por que eu não estou chegando lá? Acho que você está certa. Falando um pouquinho do geral, eu quero chegar nessa tela aqui, das definições. Ok. Vamos começar com essas definições. Nós tivemos aqui algumas correções. Não é imigrante ilegal, não é indocumentado. E eu queria começar com o bardo inglês, o Shakespeare. Se nós olharmos, ou se assistirmos, é até mais fácil. O filme Romeu e Julieta tem um ponto naquele filme que um dos personagens diz: se a rosa tivesse outro nome, ela ainda assim teria o mesmo perfume? Infelizmente, eu não sei dizer, eu não me lembro exatamente qual foi a conclusão do filme, mas eu posso dizer que para o sujeito migrante, seja ele no papel de imigrante ou de emigrante, a rosa tem perfumes diferentes dependendo do nome que a gente usa para eles, dependendo da etiqueta que nós damos para eles. Eu risquei dois aqui, o expatriado e o refugiado, eu não vou falar deles, mas eu estou falando desse sujeito comum. Se nós estamos aqui no Reino Unido, uma das coisas que nós somos, em primeiro lugar, tratando com alguns órgãos do governo, nós somos o alienígena. Eu adoro, nós somos o alien. Eu adoro essa palavra porque eu me sinto uma verdadeira ET quando eles me tratam como alien. E aí você tem o sujeito que é o emigrante. O emigrante somos nós que, quando conversamos com a nossa família, e aí eles falam com orgulho, na maioria das vezes, meu filho foi para os Estados Unidos. Eu vou falar muito dos Estados Unidos porque, ao contrário do povo da minha região e da minha cidade, eu sou do Nordeste de Minas, eu não fui para os Estados Unidos. A minha ideia era a Europa mesmo. Nós temos o emigrante e nós temos o imigrante. O imigrante aqui no Reino Unido, o imigrante em si, ele não é visto negativamente, mas o imigrante econômico, ele tem conotações negativas que são muito preocupantes. Foi o exemplo que o Carlos citou do novo programa do governo, onde ele convida os imigrantes ilegais a se retirarem do país, fingirem que eles ganharam cartão vermelho aí e vai embora, é hora de ir embora. O expat, aí você tem um sujeito ilegal, que eu não coloquei dois deles, ainda bem. Eu acho que, na realidade, nós somos migrantes, entendeu? As outras etiquetas são outras. Eu já era uma migrante lá no meu país. Aos 15 anos eu não tinha escolha. Ou eu ia estudar na capital para conseguir entrar na universidade, ou eu não ia para a universidade. Então, eu já migrei de lá. Aí você tem aqui o sujeito, se nós estamos falando de imigrante, quando nós falamos desse imigrante que não tem apoio, que está aqui por causas econômicas, na maioria das vezes, não consegue falar a língua, o governo está sempre feliz de chamar ele imigrante estrangeiro. Mas, quantas vezes vocês ouvem, seja na televisão ou veem no jornal, o governo britânico se referir aos trabalhadores da City, que vêm de outros países, como imigrantes? Eles não são. Tem um ponto que nós nos tornamos expat. E nos tornar expat, que seria a tradução literal expatriado em português, mas a tradução cultural teria que ser patrício, nos tornarmos patrícios nessa terra é muito bom. Eu nunca sofri preconceito no meu papel de dona de empresa. Inclusive, eu tenho clientes que vão desde o Palácio de Buckingham até algumas pessoas muito importantes nesse país. Sempre que eles se referem, quando eu encontro com outro brasileiro, eu sou sempre a expat. Ninguém nunca me chamou de imigrante. Entretanto, a minha carinha é de imigrante. E aí, claro, algumas vezes alguém se refere, mas vocês imigrantes, o que vocês estão fazendo aqui? E aí eu vejo, bom, eu não quero nenhuma dessas etiquetas. Eu queria que alguém lembrasse
que, independente de eu ser imigrante, eu sou íris, eu vim para cá por minha própria razão, pronto e acabou. Quando nós falamos da imigração brasileira, ela tem perfis muito claros. É interessante observar que até o século XIX, o imigrante, o emigrante, ele era um sujeito que era considerado um aventureiro. E foi só nesse século XX que o emigrante passou a ser esse sujeito associado com conotações negativas, independente da razão que ele esteja mudando. No caso do Brasil, eu vou pensar mais em termos do século XX. A imigração ela aconteceu principalmente por razões de mobilidade social. A imigração ela foi usada como ferramenta por aqueles qualificados e não qualificados para chegarem, para desenvolverem a possibilidade de ter uma vida melhor no país. Ela também foi por motivos educacionais. O interessante do Brasil é que nós sempre tivemos imigração como ferramenta para a ascensão educacional. Claro que até o século XX isso estava restrito a um grupo muito pequeno. Mas o governo investiu em imigração como ferramenta nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80. Vide aí as bolsas de estudo. E hoje em dia, naquela época o governo tinha uma razão muito própria, muito específica. Era para aumentar o conhecimento do país. Hoje o governo brasileiro novamente usa imigração como ferramenta. E ele hoje usa essa ferramenta educacional através aí do Ciências Sem Fronteira para colocar o Brasil no mapa de economia baseada em conhecimento. O que eu quero? O empreendedor brasileiro é o típico caso aqui do nosso amigo Carlos. Nós temos um montão de empreendedor brasileiro que viraram empreendedor no avião, que viraram empreendedor a hora que eles chegaram em Heathrow. E eles ajudam a economia no país de destino, no país anfitrião, e eles ajudam a economia no Brasil também. E aí é onde eu falo que começa esse argumento econômico para se criar um apoio para esse sujeito imigrante. É um sujeito bem especial. O sujeito, quando vai para outro país, quando ele muda para outro país, é só um outro imigrante que sabe isso, ele tem que estar pronto para duas coisas. Ele tem que estar pronto para trocar os seus valores, as suas regras, e ele tem que estar pronto para ter um choque cultural que algumas vezes pode ser tão fatal quanto o choque elétrico. E sem a garantia que alguém vai desligar a tomada, o que é mais complicado ainda. Como que eu acho que o governo brasileiro vê esses imigrantes hoje? Essa é a imagem que eu acho que o governo tem. Ele não os vê, literalmente. Ele vê alguns que estão lá com os faróis bem altos, mas ele não vê esses imigrantes. E o que eu acho que existe hoje, a necessidade que nós temos é de convencer o governo de que nós não somos só problemas. Entendeu? Eu li isso na Folha, que foi um comentário, foi um artigo com relação a esse evento, e alguém do governo, ou que representa o governo, disse que, na realidade, os imigrantes